Bom, agora a gente vai começar a revisão da segunda série, os exercícios que foram mais pedidos como dúvidas, né? A gente vai começar pelo 27. O 27 é um exercício de variação volumétrica, né? Então aqui diz assim: o tanque de gasolina de um automóvel de capacidade 60 litros, esse é o volume inicial, possui um reservatório auxiliar, ou seja, um reservatório à parte ao tanque de 0,48 litros. Então esse reservatório que a gente vai considerar como variação de volume aparente. Ele permanece vazio quando o tanque está completamente cheio. Quando o motorista enche o tanque, a temperatura era de 20 graus Celsius e deixa o automóvel exposto ao sol. Temperatura de 20 graus Celsius, então, é a temperatura inicial, vai deixar o carro exposto ao sol. Qual é a temperatura máxima que o combustível pode alcançar, ou seja, a temperatura final, desprezando-se a dilatação do tanque? Então, ele pediu para desprezar a dilatação do tanque. O que isso significa? Que a variação de volume do recipiente tem que ser igual a zero. Sendo que o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é 2 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. O que a gente tem que lembrar? Que sempre que é uma variação de volume de líquido, eu tenho a variação do volume do recipiente mais aquilo que transborda, a variação de volume aparente. Ele disse que a variação de volume do recipiente é zero, a gente tem que desprezar. Isso significa que a variação de volume do líquido vai ser exatamente igual à variação de volume aparente, uma vez que esse termo aqui passa a ser zero. Então vamos lá. Jogando na fórmula, ΔVL, a variação de volume do líquido, que no caso é a gasolina, é igual ao coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina, o volume inicial dela e a sua variação de temperatura. O ΔVL a gente já sabe que é igual à variação de volume aparente, que é 0,48. O gama é 2 vezes 10 na menos 4, o V0 é 60 e a ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 20. Fazendo as multiplicações aqui, vai dar 120, né? Aí, vezes 10 na menos 4, a gente pode colocar tudo para 10 na menos 3, vai ficar 12 vezes 10 na menos 3. Esse 12 vezes 10 na menos 3 vai multiplicar tanto T, que está aqui, quanto 20. Então, vai ficar 240 vezes 10 na menos 3. Como eu tenho 10 na menos 3 em tudo, eu posso cortar o 10 na menos 3. Então, eu vou ter 480 mais 240, que dá 720, é igual a 12 vezes T. Passando 12 dividindo, T é igual a 60. 60 graus Celsius é a temperatura final, que é a nossa opção A. Ou seja, o tanque de gasolina, para que ele atinja esse volume máximo, né, a temperatura máxima que ele pode chegar é 60 graus Celsius. Bom, o segundo exercício que foi mais solicitado para correção foi o 28, que também é de variação volumétrica, né, de um líquido. Ele diz assim: o dono de um posto de gasolina recebeu 4.000 litros, então esse é o volume inicial, de combustível por volta das 12 horas, quando a temperatura, ou seja, a temperatura inicial, era 35 graus Celsius. Ao cair da tarde, uma massa polar vinda do sul baixou a temperatura para 15, então essa é a temperatura final, e permaneceu até que toda a gasolina fosse vendida. Qual foi o prejuízo em litros de combustível que o dono do posto sofreu? Na verdade, a gente pode pensar o seguinte: ele teria um volume, um determinado volume, e ele teve uma perda de volume. Então, essa perda, essa variação de volume que a gente vai calcular é a diferença entre o volume final e o volume inicial devido à variação de temperatura. Então, o ΔV é o que nós estamos procurando. É V0, gama, ΔT. V0 é o volume inicial, 4.000. O gama é o coeficiente de dilatação, 1 vezes 10 na menos 3. E a variação de temperatura é a temperatura final 15 menos temperatura inicial 35. Então, 4.000 vezes 1 vezes 10 na menos 3 dá 4.000 vezes 10 na menos 3 vezes menos 20. 4.000 vezes 10 na menos 3, se a gente voltar essas casas, vai ficar 4. 4 vezes menos 20 dá menos 80, ou seja, a perda dele foi de 80 litros. Então, a opção que a gente deve buscar é a opção B. Outro exercício que a gente vai resolver é o exercício 29, que também foi solicitado. É um exercício um pouquinho grande, porque ele tem algumas coisas importantes aqui. Um frasco, então, ele tem capacidade para 10 litros e está completamente cheio. Esse é o nosso volume inicial. E está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Essa é a nossa temperatura inicial. A gente vai aquecer o frasco até atingir 90 graus Celsius, temperatura final. Observa-se então que 352 ml de glicerina transbordam. Cuidado, essa é a variação de volume aparente, aquela que transbordou.
Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica, o gama da glicerina, é 5 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1, cuidado aqui, calcule o coeficiente de dilatação linear. Então eu coloquei aqui ó, o alfa, né, do recipiente. Então ele quer saber o alfa do recipiente, não o gama. A gente vai achar o gama primeiro, depois a gente vai encontrar o alfa. Então vamos lá. Vamos começar porque a gente precisa achar então o que nós temos. Nós temos o gama do líquido. Nós podemos encontrar com a variação de volume aparente o gama aparente. Encontrando o gama aparente, nós podemos com essa equação que é o gama do líquido é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente, nós vamos achar o gama do recipiente. Depois de encontrar o gama do recipiente, a gente vai achar o alfa do recipiente. Então vamos lá. Variação de volume aparente é 0,352, porque são 352 ml passando para litro, a gente divide por 1000, né? Então vai ser 0,352. Então é igual ao volume inicial, 10 litros, vezes a variação de temperatura, que é 90 menos 10, que é 80. Então divide 0,352 por 800, vai dar 0,00044. Colocando em notação científica, 4,4 vezes 10 na menos 4. Usando então a nossa equação que relaciona o gama do líquido, o gama do recipiente e o gama aparente, agora nós já temos o gama aparente. O gama do líquido é 5 vezes 10 na menos 4, o gama aparente é 4,4 vezes 10 na menos 4. Os dois têm a mesma unidade, a gente pode passar esse cara aqui subtraindo para o outro lado, que é o que a gente fez aqui. 5 vezes 10 na menos 4, menos 4,4 vezes 10 na menos 4 dá 0,6 vezes 10 na menos 4. Andando uma casa com ele para deixar a notação científica 6 vezes 10 na menos 5, só que isso aqui é o gama. Muito cuidado, nós temos essa opção aqui, tá? Nós também temos o gama aparente aqui. Muito cuidado com esse problema. Só que não é isso que ele pede o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Então, gama é igual a 3 vezes alfa. Então, eu vou pegar esse coeficiente que eu encontrei, 6 vezes 10 na menos 5, e dividir por 3. Aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, que é a resposta. É a nossa letra B. 2 vezes 10 na menos 5.